Bom, Gravação pessoal, iniciada, então, presidente. continuando nossa pauta aqui do dia 8/12 pela manhã, próximo recurso em pauta número 15, recorrente à Amazônia Pneus, relator doutor Dornelas, ele é repetitivo esse 15, os repetitivos são 16, 17, 18, 19 e 20, doutor Dornelas para relatar o item 15 da pauta Amazônia Pneus. Tá. Só um minutinho. Item 15. Vamos lá. Bem, trata-se de um recurso voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado contra a acordo RJ, que ao apreciar a manifestação não conheceu do recurso. Os autos tratam da análise de PDCOM, por intermédio da qual o contribuinte compensou o débito próprio com suposto crédito de pagamento devido ou ao maior de estimativa mensal da contribuição social. A autoridade fiscal, mediante despacho decisório, deferiu o pleito do contribuinte e faz a inexistência de território indicado, sob o entendimento de que o recolhimento devido ao maior de estimativa mensal somente poderia ser utilizado na dedução do imposto anual ou para a compulsão negativa do período. Assim não foi homologada a compensação. Cientificado, o contribuinte apresentou manifestação cujas razões foram apreciadas pelo DRJ competente, que não conheceu do recurso. Ciente, ele renova suas alegações. Vamos lá. O recurso voluntário e tempestivo, razão pela qual deve ser admitido. No entanto, seu não conhecimento é medida que se impõe. O contribuinte inicia seu recurso com considerandos, repetindo trecho da decisão recorrida, que não conheceu do recurso apresentado, sem rebatê-los, e ao final pugna pelo cancelamento da PDCOMP que deu origem aos débitos. Por sua vez, o argumento central do decision recorrido reside na ausência de competência por parte da RJ para apreciar argumento relacionado aos débitos declarados em DECOMP, e contra tal fundamento decisório, a recorrente nada trouxe. A peça recursal limita-se a ratificar a conclusão da DRJ que seu pleito na peça, A peça recursal limita-se a ratificar a conclusão da RJ que seu pleito é mesmo de cancelamento da PDCOMP, sem apresentar um contraponto para rebater o fundamento de que a manifestação outrora apresentada deveria ser conhecida para análise de seu requerimento de cancelamento dos débitos declarados. Portanto, as alegações trazidas na peça recursal não são aptas a derruir as conclusões expostas no acordo exarado da RJ, faltando-lhe, portanto, dialeticidade. Para que o recurso seja conhecido, se faz necessário, no mínimo, o enfrentamento dos fundamentos da decisão acatada, ou seja, deve o recurso trazer razão de direito ou argumento para a reforma do decísio atacado. Nesse sentido, colaciono precedentes que eu trouxe aqui, trouxe 1, 2, 3. Além do mais, não há provas produzidas para uma eventual análise de inexistência de débitos declarados, ou mesmo erro de fato cometido quando o preenchimento de uma das declarações, pois nesse cenário não é suficiente apenas reportar-se a dados inseridos em outras declarações para comprovar o crédito perseguido, como sugere o recurso. Ora, faltando elementos para permitir a verificação da existência de pagamento devido ou a maior, frente à legislação tributária, não há que se reconhecer o crédito postulado. Portanto, além de não ter recorrido de forma devida, a recorrente não trouxe elementos hábeis necessários para contrapor o consignado no despacho decisório, em especial provas robustas da existência do seu direito creditório. Assim, por falta de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida, o recurso sequer pode ser conhecido. Diante do exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário interposto em razão da ausência de dialeticidade recursal. É como eu voto, presidente.
Bom, pessoal, alguns esclarecimentos, debates, acho que está bem claro, né? Eu acho, essa é aquela questão que isso é para ser revisto de ofício pela unidade de origem, e é quando eu digo que várias vezes a gente não pode analisar o débito, a não ser quando ele esteja intrinsecamente ligado ao crédito, né? Seja operação de juro, de homologação, enfim. Nesse caso aqui, ele simplesmente está dizendo, pelo que eu estou entendendo, que ele errou, que ele não deveria ter enviado a DECOMP, ele quer o cancelamento da DECOMP, e ele está sendo cobrado dos débitos confessados, que ele quer extinguir aqueles débitos porque mandou por equívoco. Isso aí é competência da unidade de origem rever isso aí. Então, realmente não se formou um contencioso. O contencioso se dá com base no despacho decisório. Na verdade, é como se fosse assim, olha, esse despacho decisório sequer deveria ter existido, porque essa minha DECOMP eu mandei por engano. Então, assim, realmente eu acho que foi correta a decisão da DRJ, que não conheceu do recurso, e também correta a decisão do conselheiro Dornelas, que também não conhece do recurso voluntário. Eu nem entrei, inclusive, você viu, né? Nem entrei na discussão ainda sobre essa questão do débito, porque o contribuinte, ele não me provocou. Ele não apresentou nenhum sequer, ele disse, olha, realmente, considerando realmente requer o cancelamento. Ou seja, faltou o mínimo de zelo por parte do contribuinte, com todo o respeito, na condução do seu recurso, por isso que eu não conheço o recurso. Essa discussão que Giovana falou, sequer eu entro, porque não houve conhecimento do recurso. Uhum. Eu acompanho o relator, presidente. Tá bom. Então, a doutora Giovana acompanhou, doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutora Bianca. Acompanho também, presidente. Doutor Lucas. Com o relator. Eu também vou acompanhar o relator, então o resultado é por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário item 15. Resultado... Licença, Heitor, presidente, negar não conhecer. Não conhecer. Obrigado, Giovana. Não conhecer, presidente. Uhum. Tem razão. Eu cito a questão da prova lá, mas é só de passagem mesmo. Na verdade, entendi, não estou conhecendo. Aquele da iniciação da prova é um som de argumentando tanto, né? Tá bom. Vou até esclarecer isso. Tá bom. Então, retificando, por unanimidade de votos, não conhecendo o recurso, gostamos do voto do relator. Esse resultado do item 15 se aplica também ao item 16, 17, 18, 19 e 20. Que devem ser idênticos os recursos, pelo que eu vi. Então, proclamando o resultado do item 15 a 20, por unanimidade de votos, não conhecendo o recurso voluntário do contribuinte. Bom, agora vamos para o item 21. Seria julgado, mas foi retirado de pauta, seria relatoria do Dr. Lucas. Então, para a TSA, retirado de pauta. Então, o próximo da pauta a ser julgado é o item 22. Delvair Henrique Martins é o recorrente. Apuração incorreta de RPJ é o tema. E a alegação também não traz mais detalhamento. É alguma coisa relacionada ao regime de tributação da PJ, mas o doutor Lucas deve esclarecer no relatório. Doutor Lucas, item 22, Delvair Henrique Martins, para a sua relatoria. Obrigado, presidente. Presidente, tem dois recursos desse mesmo contribuinte, tá? O outro é o número 153 da pauta. Esse daqui, eles não são vinculados diretamente, dá para serem julgados separados, mas lá é uma exclusão do simples e aqui é o lançamento de ofício que decorre daquela exclusão, certo? Então, se eu pudesse sugerir, eu começaria, eu preferia a gente julgar primeiro o 153 e depois esse daqui, se não tiver problema. Os dois estão na pasta já, porque aí eu acho que fica mais cronologicamente adequado, entendeu? Tá bom, e não tem nenhum problema de sustentação, nada. Não teve nenhum processo de sustentação oral nessa sessão. Caiu todo mundo, de repente, aqui do Zoom, e agora voltaram para mim. Não sei se aconteceu isso com vocês também. Para mim, eu esperei um pouco. Sumiu o Lisandro, a Bianca e a Giovana e o Dornelas da minha. Agora eles voltaram aqui. Mas tá bom, então. Então a gente pode antecipando também, então, o 153, né, doutor Lucas? Vocês estavam ouvindo normalmente, vocês quatro? Estou ouvindo.
porque vocês saíram da tela do Zoom aqui e voltaram agora. Então, o doutor Lucas reportou que o 153, acho que deve ser antecipado, né, para se julgar conjuntamente, não tem sustentação oral, não tem problema, a portaria permite antecipação. Então, doutor Lucas, comece, então, já que é mais profícuo, pelo 153, depois a gente volta, então, para o outro, que é do mesmo contribuinte, doutor Delvair Henrique Martins. Ô, Lucas, só para você não cometer equívoco, repetindo o que Fernando Vive sempre alertou, já coloca aí na sessão que está a data de hoje, para você não cometer equívoco, que isso é dia 9, né? Tá ótimo, tá ótimo. Bom, passando ao relatório, então, obrigado, presidente, obrigado, Dornelos. Trata do presente processo de exclusão do Simples Nacional mediante ADE de origem, número 26 de 2013, com base no artigo 17.12 da Lei Complementar 123, feito a partir de 1º de janeiro de 2010. O referido ADE decorreu de representação fiscal, no qual o senhor auditor fiscal pontuou que, em fiscalização realizada no órgão recorrente, constatou que a empresa se dedicava à cessão de mão de obra, prestando serviços de distribuição de uniformes, manobra de caminhões, descarga de matérias-primas ensacadas na fábrica de ração e consertos de estrados de madeira, aqueles pallets. Constatou ainda a fiscalização que a empresa declarou em suas GFIPs serviço de pintura de edifício em geral e atividades de limpeza não especificadas anteriormente. Na declaração de firma individual, consta que o objeto social comércio varejista de tintas e prestação de serviço de pintura. A única contratante dos serviços da empresa é a Seara Alimentos S.A., tem como atividade abate de aves. E nos contratos de prestação de serviço firmado entre o contribuinte fiscalizado e essa empresa, os serviços prestados são os seguintes. Aí eu vou limpeza e conservação de pátio, limpeza e conservação de áreas administrativas, de vestiário, manobras de caminhões, descarga de matérias-primas, consertos de estrados de madeira. Ressalvou a fiscalização que, embora os serviços de conservação e limpeza, em geral, pudessem ser caracterizados também como cessão de mão de obra, nesses casos específicos, não há impedimento para a opção pelo Simples Nacional, em razão de que há expresso comando legal nesse sentido. Ou seja, essa questão de limpeza tem a previsão legal de que ela não é impeditiva à opção pelo Simples. Entretanto, a fiscalizada presta outros tipos de serviços caracterizados como cessão de mão de obra e que não encontram respaldo legal que permita a opção pelo Simples Nacional. Desculpa interromper. Qual é o processo? Qual é o item da pauta? 153. Eu estou começando 153. Desculpa, tá. Posso seguir? Pode seguir. Entretanto, a fiscalizada presta outros tipos de serviços caracterizados como cessão de mão de obra e que não encontram respaldo legal que permita a opção pelo Simples, tais como distribuição de uniformes, manobras de caminhões, descarga de matérias-primas ensacadas na fábrica de rações e conserto de estrados de madeira. Nesse contexto, foi exarado o ADE de exclusão do Simples Nacional. Cientificado da exclusão, o contribuinte apresentou uma manifestação de conformidade, alegando em síntese que jamais praticou a alegada cessão de mão de obra, sempre se dedicou à prestação de serviços específicos, pactuados mediante contratos. Refere-se aos conceitos de contrato, refere-se ao conceito de cessão de mão de obra, sustentando que, para a sua caracterização, é imprescindível a existência de sujeição e subordinação dos empregados da contratada. Cita um reclamatório trabalhista e ele traz todas as alegações dele de defesa, que vou pedir licença para não ler, mas está à disposição dos colegas. Requerendo o cancelamento da ADE, por fim, ele requereu o cancelamento do ADE e, subsidiariamente, em eventual manutenção do ADE, que seus efeitos sejam ex nunc, não retroagindo da forma prevista no artigo 76.3 da resolução do Conselho Gestor do Simples Nacional 94. Ao tratar do tema, a DRJ julgou improcedente o pleito do contribuinte em decisão assim emendada, constitui impeditivo de ingresso e permanência ao Simples, o exercício de atividade de cessão e locação de mão de obra, que a cessão de mão de obra, ela entende como cessão de mão de obra a colocação à disposição do contratante em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa, quaisquer que seja a natureza e a forma de contratação, e a opção pela sistemática do Simples é ato do contribuinte sujeito a condições e passível de fiscalização posterior, prevendo a legislação a exclusão retroativa quando verificado que o contribuinte incluiu-se indevidamente no sistema. E resignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, revisando os argumentos trazidos em sede de manifestação de conformidade, em especial que, para que se configure a prestação de serviço, mediante cessão ou locação de mão de obra, seria necessária a acumulação de 3 fatores: prestação de serviço em local diverso do estabelecimento da contratada, natureza contínua dos serviços contratados, mão de obra da prestadora à disposição da tomadora, acreditando que não haveria a caracterização da subordinação para o caso sob análise. Ao final, requeriu a reforma da decisão recorrida para cancelar o ADE. Passando ao voto,
o recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. A controvérsia resta delimitada a respeito de se o serviço prestado pelo recorrente seria mera prestação de serviço ou cessão de mão de obra. Defende o recorrente que seria imprescindível a caracterização da cessão para a caracterização de cessão de mão de obra, a acumulação dos seguintes 3 fatores: prestação de serviço em local diverso ao estabelecimento da contratada, natureza contínua dos serviços contratados, mão de obra da prestadora à disposição da tomadora. Menciona que estaria ausente a última condição, por entender que os funcionários jamais foram colocados à disposição da contratante, não existindo sujeição do empregado às ordens da contratante. Acontece que essa alegação por si só não possui força suficiente para descaracterizar o trabalho realizado pela fiscalização. Explico. Com base no que foi apurado pela fiscalização, esse é somente um dos elementos que demonstram a prática de cessão de mão de obra que reforçam os demais indícios apontados. O recorrente possui em seu contrato social, como atividade econômica, atividade de limpeza não especificados anteriormente, serviços de pintura de edifícios em geral e transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e manutenção e mudanças intermunicipais, internacionais e estaduais. Tais atividades que constavam no cadastro contribuinte no momento da fiscalização não são impeditivas à opção pelo Simples. Avaliando os diversos contratos de prestação de serviço que o recorrente possui, ressalte-se, todos com a mesma empresa, consta como objeto desses contratos, atividades que sequer estavam presentes no contrato social do recorrente. A adesão recorrida assim pontuou com base na fiscalização. A descarga de matérias-primas ensacadas na fábrica de ração, essa atividade não consta do seu objeto social, não se enquadra em nenhum dos quinais da empresa. 4 empregados na área operacional e um supervisor. E aí eu trago aqui alguns elementos que eu vou também pedir licença para não ler, mas que embasaram a decisão recorrida. Conforme se verifica, dentre as atividades que foram desenvolvidas na sede da contratante, constam descarga de matérias-primas ensacadas na fábrica de rações, manobras de caminhões no abatedouro e distribuição de uniformes no abatedouro. Nenhuma dessas atividades detém o condão de prestação de serviço puro e simples, gênero, como intento persuadir o recorrente. Vale frisar ainda que os contratos foram firmados por prazo indeterminado, ou seja, não se trata da prestação de um serviço específico, mas sim do fornecimento de uma mão de obra por tempo indeterminado para realizar determinada função na sede da contratante. Ainda que as atividades estejam delimitadas no escopo do contrato, não possuem o condão de prestação de serviço, mas de fornecimento de mão de obra, a meu ver. A atividade prestada não é em caráter de especialização ou expertise da contratada, tampouco em razão de benefício para a contratada, mas tão somente para regular o funcionamento das atividades da contratante com a utilização dos funcionários da contratada. Em relação à existência ou não da subordinação, a resolução CGSN número 58 de 2009 assim definiu: cessão ou locação de mão de obra. O artigo 6º, parágrafo 1º. Cessão ou locação de mão de obra é a colocação à disposição da empresa contratante em suas dependências ou na de terceiro, de trabalhadores, inclusive o MEI, que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a sua atividade fim, quaisquer que seja a natureza e a forma de contratação. Dessa forma, se mostra indiscutível que os funcionários da recorrente eram, em verdade, cedidos à contratante para a realização dos contratos entre eles firmados. Assim, entendo correta a conclusão a que chegou a decisão de piso, nos seguintes termos. Se trata de autêntica cessão de mão de obra, pois a forma de execução dos serviços era contínua, com os segurados à disposição do contratante e fora o estabelecimento da contratada. A empresa executava serviços de distribuição de uniformes, manobra de caminhão, descarga de matérias-primas e concessos de estrados de madeira em locais pré-determinados pela contratante, mediante preço ajustado e prazo definido, além da estipulação de normas relativas a encargos previdenciários, trabalhistas e fiscais, configurando-se hipótese indiscutível de cessão de mão de obra, atividade impeditiva de participar do sistema simplificado de pagamento de tributo, de que a Lei Complementar 123 de 2006. Da mesma forma, os efeitos da exclusão a partir de 1 de 1 de 2010 se mostram condizentes com a realidade dos autos, tendo em vista que a fiscalização abrangeu o período de janeiro de 2010 a dezembro de 2011. Assim, adota as razões de decidir a decisão recorrida para mantê-la incólume em todos os seus termos. Voto, portanto, por conhecer no recurso voluntário e no mérito legal de provimento. Algum esclarecimento, pessoal? Acho que está bem claro, a cessão de mão de obra, a exclusão dos simples. E acho que o Dr. Lucas trouxe todos os elementos aí pelo qual ele concluiu que, na verdade, se tratava realmente de cessão e por isso a exclusão estaria correta. Posso escolher os votos? Doutora Giovana, então. Eu confesso que eu fiquei, assim,
na dúvida, porque eu já peguei processo desse, da questão de cessão de mão de obra, e às vezes ele mostra que no contrato, né, a contratante, ele coloca lá a prestação de serviço, e aí coloca o funcionário, o valor do funcionário por mês. Então, você fica muito claro que aquilo ali é cessão de mão de obra. Nesse caso aqui, por exemplo, que ele está fazendo descarga de caminhão, manobra, tal, parece meio aquele serviço de estiva, entendeu? Que ele poderia estar fornecendo ali aquela mão de obra, mas a supervisão seria da recorrente, efetivamente, mas teria que no contrato ter, assim, como objeto descarga de caminhões e o valor do preço acordado não ser pela mão de obra, e sim pela quantidade de caminhões manobrados, descarregados, enfim. E eu não vejo aqui nada nesse sentido, e analisando, eu vi que tem a previsão de fornecer um supervisor e 4 empregados, 4 operadores. Então, quando você faz o contrato e você, de certa forma, deixa por tempo indeterminado e não estabelece um parâmetro do serviço em si prestado, carga, descarga de caminhão em si, de um empregado, um supervisor e 4 empregados, eu estou entendendo aí que seria realmente a cessão de mão de obra. Mas, às vezes, eu ainda eu fico mais convencida que é realmente cessão de mão de obra, e nesse sentido eu sigo o relator. Mas às vezes eu sinto falta de uma coisa mais, quando ele coloca o preço por empregado. Eu peguei uma coisa assim que o contrato, às vezes ele pegava o preço por funcionário, por supervisor. Mas eu, de qualquer forma, eu vou eu acompanho o relator. Eu me convenço aí de que é cessão de mão de obra. Doutor Dornelas. Está mudo, doutor Dornelas. Eu acompanho o relator. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutora Bianca. Acompanho o relator também. Eu também acompanho. Eu acho que pela descrição desse serviço, eu não vejo como a supervisão não ser da tomadora. Conserto de estrada, buscar e carregar pallet na expedição, descarregar pallet, consertar pallet, descarregar pallet sem conserto. Então, na verdade, para mim está bem claro que quem estava supervisionando, na verdade, coordenando todos esses serviços aqui, era a tomadora do serviço. Com isso, a contratante, né? Com isso, eu acho que a sessão, para mim, é bem clara. Esse elemento, para mim, é bem claro aqui. A subordinação, efetivamente, e tal, tudo isso ficou com base, não estava na empresa que está doando o serviço, mas sim na tomadora. Então, eu também voto com o relator. Então, acho que por unanimidade de votos, esse caso do 153, conhece o recurso voluntário, mas não merece negar provimento ao recurso. Esse é o resultado do 153. Não sei se o outro é igual, doutor Lucas. Não. Agora é um lançamento de ofício, só que eu entendi a gente fazer esse primeiro, porque é um lançamento de ofício porque ele saiu do simples, né? E aí entendi. O lançamento decorre da exclusão. Tá bom, então 153, proclamando, negar provimento por unanimidade de votos. Esse é o resultado. Então agora, doutor Lucas, pode passar o lançamento aí, que é o outro doutor Delvair, né? Delvair Henrique. Isso. Obrigado, presidente. Trata o presente processo de auto-infração em decorrência da constituição do crédito de RPJ, CSLL, PIS e COFINS, acrescido de multa proporcional e juros de mora, referente aos fatos geradores ocorridos nos anos calendários 2010 e 2011, justamente a partir de quando os efeitos da exclusão do Simples começaram a surtir efeito. Pela exclusão do contribuinte na sistemática de apuração do Simples Nacional. O percentual aplicado a título de multa de ofício foi de 75%. Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, alegando em síntese que haveria erro na elaboração das planilhas de débitos demonstrativo de apuração, apropriando valores menores apurados em DAS recolhidos. Requer, por fim, o acolhimento das razões para que haja o cancelamento da exigência fiscal. Ao tratar da questão, a DRJ julgou improcedente o pleito do contribuinte em decisão assim ambientada. Receitas declaradas erroneamente no Simples impõem lançamento em outro regime de tributação, no caso da sistemática no lucro presumido, em razão de opção expressa pelo contribuinte regularmente intimado. E resignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos trazidos em sede de manifestação de conformidade. Em especial, preliminarmente, requer a suspensão do processo até julgamento definitivo do processo que trata da exclusão da empresa no Simples. No mérito, pontua a indevida inclusão do ICMS e ISS na base de cálculo de RPJ, CSLL, PIS e COFINS, conforme decisão proferida pelo STF no recurso extraordinário 574706. Por fim, requer, em eventual não suspensão do feito,
até o julgamento definitivo do processo administrativo que trata da exclusão, a exclusão do ICMS e ISS da base de cálculo dos tributos cobrados. Passando ao voto, o recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Em relação à preliminar de suspensão da exigibilidade, em relação aos pedidos de suspensão de andamento do presente processo até decisão definitiva nos autos do processo administrativo que trata da exclusão do recorrente no Simples, entendo não assistir razão ao pleito, isso porque a exigibilidade do crédito tributário que ora se discute encontra-se suspenso com base no que prescreve o artigo 151.3 do CTN. Os recursos no processo administrativo tributário suspendem a exigibilidade do crédito tributário, independentemente do requerimento específico. Dessa forma, estando pendente de decisão administrativa definitiva, em razão da apresentação tempestiva de impugnação e do recurso voluntário fora em análise, a exigibilidade do crédito encontra-se suspensa. No mérito, a matéria em discussão se limita à exclusão do ICMS e ISS da base de cálculo dos tributos exigidos, com base na jurisprudência firmada pelo STF em decisão no RS 574706, tendo em vista que a alegação de erro na elaboração das planilhas de débitos restou superada pela decisão recorrida e não foi objeto de insurgência recursal. Em relação à inclusão ou não do ICMS da base de cálculo do IRPJ, CSCDL, PIS e COFINS, há a decisão do STF, no RS 574706, que afirma que deve ser excluído o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Acontece que essa decisão ainda não transitou em julgado, conforme se verifica em andamento processual. Eu relaciono aqui o andamento processual. Dessa forma, em que pese a existência de decisão judicial que sugere a procedência parcial do pleito recursal para excluir ICMS, então somente da base de cálculo do PIS e da COFINS, entendo que, por não se tratar de decisão definitiva, ainda não deve ser adotada em todos os seus termos no âmbito administrativo, conforme artigo 62, parágrafo 2º do anexo 2 do RICARD. Vale frisar que a avaliação quanto à constitucionalidade ou não de determinada legislação é ato exclusivo do Poder Judiciário, não cabendo a este Conselho adentrar em matéria que não detém competência para apreciar, vide súmula CARF número 2. Por exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar o provimento. A discussão em recurso era só a exclusão do ICMS da base de cálculo, tá? Uhum. E aí, em razão de não ter decisão definitiva ainda, não cabe a nós avaliar. Então, Lucas, a discussão só é somente isso. Se discordar de você da tese, então dar provimento. Dá provimento para excluir o ICMS e ISS da base de cálculo. Certo. Outra coisa é o seguinte, presidente, é possível adotar o entendimento do STF, considerando que pendente só está uns embargos que destina-se a ver os efeitos prospectivos ou não da tese firmada. É possível sem ir de contra a nenhuma norma de regimento interno. Firmar o entendimento que a tese ela já está decidida pelo Supremo. A questão é a seguinte, aí você tem que desenvolver o seguinte raciocínio, de que houve um trânsito em julgado quanto à matéria que está em litígio e que o que está sendo objeto de discussão não é mais o que está se discutindo aqui. Eu já ouvi essa tese. Acho que tinha um embargo, não sei se era de exclusão de ICMS, a base de cálculo em si, mas só que, na verdade, era outra questão que se dizia isso, olha, não há mais que se discutir que houve trânsito em julgado desse direito material aqui, X. O que está se discutindo nos embargos é uma outra coisa aí. Então, houve trânsito em julgado, então não está respeitando o regimento, efetivamente. Mas você tem que fazer essa construção de que houve trânsito em julgado do direito material que está sendo objeto de discussão aqui, que essa parte... de consulta já do COSIT, né? Da Receita. Sim. A própria Receita já entende. Então, aí seria só os efeitos temporais que não estariam abrangendo aqui, efetivamente, que estaria em discussão em si. Tá. Entendeu? Tá. Mas eu acho que não tem problema nenhum. Desde que você... Porque eu acho que o regimento fala em trânsito em julgado, decisão transitada em julgado. Você vai dizer que quanto ao que você está determinando aqui no sentido de dar provimento, já houve trânsito em julgado. E o que está pendente de discussão seria uma parcela do acórdão em si. Eu acho até que o pessoal até andou falando, nessa época, em alguma coisa de liquidação antecipada, não sei se você chegou a ver essa tese também, que ia se tentar
alguma coisa no sentido de verificar esse trânsito julgado junto ao próprio STF, mas acho que isso não prosperou, não. Entendeu? De falar assim, olha, eu vou obter algum tipo de manifestação do STF, no sentido de que realmente isso não está mais em litígio, mas acho que isso não prosperou. Então, vai ficar na seara interpretativa você dizer, você achar se a matéria em litígio aqui no recurso está transitada em julgado ou não. Entendeu? Tá. Obrigado, presidente. Giovana quer falar. Eu tinha uma colocação a fazer, eu já peguei outros processos, assim, que o contribuinte foi autuado do IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, reflexo, e aí, às vezes, ele vem com uma série de argumentos e lá no final ele bota exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E aí, só que ele não traz nenhum elemento ao processo de que ele recolheu algum ICMS, entendeu? De qual seria esse crédito a que ele faz jus aí para excluir da base de cálculo. Então, assim, é um pedido genérico que ele não faz... Alegação genérica. É uma alegação genérica que ele não faz prova de que ele tem realmente. E na maioria dos casos, às vezes, quando você vai ver o regime de apuração, ele não tem nada de crédito ali de ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, assim, eu tendo a negar também esses pedidos, principalmente quando são pedidos genéricos, desprovidos de qualquer início de prova. Às vezes ele pode até dizer assim, ele pode não juntar todas as notas fiscais nos autos, que, dependendo do porte da empresa, seria uma coisa que ia, né, uma coisa que seria mais objeto de diligência, mas pelo menos ele fazer aquele início de prova. Olha aqui, eu tenho meu regime é tal, eu recolho assim, é tal alíquota, e bota pelo menos por amostragem alguma nota fiscal. Perfeito, então, Ana. Essa é uma observação que eu faço. Eu não sei se nesse caso, talvez o doutor Lucas possa esclarecer melhor, se tem algum elemento de prova ou se ele só falou, não, o ICMS tem que ser excluído e ponto, efetivamente. Ele falou que tem a tese do STF e não foi levado em consideração, então exclui o ICMS da base de cálculo. Entendi. Então, doutor Giovanni, é isso, ele não faz nenhum tipo de prova de que o ICMS teria sido recolhido, nada disso, efetivamente. É uma autofração, né, isso aí, né? Isso. Certo, ok. Tá bom. Mais algum esclarecimento, pessoal? Então, doutora Giovana, como vota? Eu acompanho o relator. Acompanho o relator. Doutor Dornelas? Presidente, eu vou também acompanhar o relator. Eu achei pertinente a observação de Giovana. Eu entendo que a tese em si ela já está transitada julgado, porque ela está firmada já, a tese, tanto é que tem solução de consulta por parte da Receita Federal, que é a solução de consulta número 2, sei lá, algo assim. Mas, no caso concreto, como é uma alegação genérica, destituída de prova, eu não vou dar provimento, eu vou acompanhar o relator pelas conclusões, porque ele está entendendo que não aplica o repetir porque não houve transjulgado. Eu entendo que houve transjulgado da tese firmada. Tá bem, doutor Lisandro? Foi o relator. Doutora Bianca? Também acompanho o relator. Eu também acompanho o relator integralmente. Eu também acho que, para mim, o trânsito julgado tinha que ser do processo em si. Na verdade, eu até respeito esse posicionamento, mas eu não vejo como eu ficar extraindo do teor do processo do STF o que transitou e o que não. Eu entendo perfeitamente o seu posicionamento, mas eu prefiro ainda ser mais conservador e, assim, eu preciso estar em julgamento e esperar um pouco mais. Então, na verdade, o resultado, então, fica por unanimidade de votos, conhecer do recurso no mérito negar provimento. Pelas conclusões, votou o doutor Dornelas. Acho que é isso, né, pessoal? É o item 22 da pauta, tá? Só porque, como a gente jogou uns 5 textos, para não ficar confuso, item 22, negar provimento por unanimidade pelas conclusões do doutor Dornelas. Então, agora, doutor Dornelas, eu acho que vem uma sequência, eu não sei se tem alguma relação, porque parece que são todos do mesmo tema agora, né? Do 23 ao 28, olha, porque assim, são benefícios fiscais, são no parágrafo 37. Eu não sei se a melhor forma é fazer em conjunto, se a gente, como não tem nada de sustentação e tal, acho que fica a seu critério. Certo. Conduzir esses 5. Eu não vou fazer em conjunto, mas vai ser em conjunto, porque eu tenho medo de pecar pelo...
pela quantidade de processos que eu tenho em pauta, mas esse caso específico, eu acho que eu lembro bem, mas eu acredito que 23, 24, 25 é o mesmo resultado, 26 não é, presidente, mas assim, vamos um a um. Tá bom. Que aí a gente vê na hora. Esse é aquele curioso que eu falei, 23. Na verdade, a discussão, nós podemos ir até pelo voto já, certo? Então, conforme ela está, trata o presente de pedido de compensação transmitido em 2006, onde se pretende compensar crédito de saldo negativo de imposto de renda com débito de sua titularidade. Através do despacho decisório proferido em 10/12, foi reconhecido saldo negativo disponível no valor de 329 mil. Sendo valor insuficiente para homologar todas as compensações declaradas. O contribuinte apresentou manifestação de conformidade, alegando que houve erro material no preenchimento do PERDECOMP, pois ao invés de informar que o crédito referia-se ao ano calendário 2006, informou erroneamente que a origem do crédito seria saldo negativo do ano calendário 2002, conforme demonstrado em sua DPJ aqui anexa. A DRJ julgou a manifestação improcedente, entendendo não ser possível a retificação após ciência do despacho decisório, e mesmo assim só admite na hipótese de inexatidão material, entender não ter sido esse o caso. Consignou ainda a impossibilidade de se aceitar a alegação de erro de preenchimento na data da origem do saldo negativo, pois a PERDECOMP em litígio foi apresentada em 21/9/2006, e nesse momento não seria possível apurar o saldo negativo de 2006. Ainda resignado, o sujeito passivo apresentou recurso, reiterando a necessidade de corrigir o erro apontado. No que tange a possibilidade de retificação, ratifica o entendimento desse colegiado de que é possível a tal retificação, desde que sejam trazidos documentos hábeis e idôneos para tanto. Porém, no caso em tela, excepcionalmente, considera-se motivo alegado pelo recorrente. Considerando-se o motivo alegado pelo recorrente, não há como contribuinte lograr êxito em sua pretensão, pois, de fato, é juridicamente impossível transmitir uma DECOMP em setembro de 2006, solicitando o recolhimento de um crédito que ainda vai ser apurado, que ocorreria então no final do ano. Ou seja, admitir-se o erro alegado na data transmitida, não haveria ainda apuração só negativa feita no ano 2006, o que torna a alegação do contribuinte impossível de ser atendida. Para maior clareza, reproduz o argumento do contribuinte, porque ele disse que não é isso que ele falou, não. Mas aí está aqui, ó. Isso foi retirado da sua manifestação de conformidade. Foi informada erroneamente a data de origem do crédito de saldo negativo de imposto de renda com a data de 2002, no PERDECOMP inicial, sendo que deveria ter sido informado que o crédito referia-se ao ano de 2006. Portanto, não se trata de ausência de crédito, uma vez que o procedimento de compensação efetuado foi inferior ao crédito constituído em razão da base de imposto de renda para o ano base 2006, conforme demonstrado DPJ anexa. Houve apenas preenchimento, eu até peço ajuda dos colegas se de fato é isso, mas eu achei estranho e juridicamente impossível. E eu estou, inclusive, e a própria DRJ também manifestou esse entendimento. Nesse sentido, tendo visto que o requerente não logrou êxito em comprovar a existência de crédito, há de deferir o pedido de compensação pleiteado dos presentes autos, ratificando a decisão recorrida, e nesses termos eu voto por conhecer e negar provimento ao recurso. Entendeu? Então, assim, Giovana, eu reconheço o entendimento que a turma vem adotando, mas aqui, excepcionalmente, eu não vejo como a gente converter em diligência o que for do mesmo lado, do mesmo modo que a gente vem julgando, porque a alegação do contribuinte é juridicamente impossível. Quem transmitiu o DECOMP em 2006, né, em setembro, pleiteando só negativo, que ainda ia ser apurado.
Tem um outro problema aqui, né? Nitidamente aqui ele está querendo trocar o direito creditório, né? Você nem tem como dizer aqui que, na verdade, ele pode dizer, foi um erro, efetivamente, mas na verdade, nada impede aqui que você interprete que a alegação dele é assim, olha, eu tinha um saldo negativo em 2002, já que não deu, eu vou alegar que eu tenho um saldo negativo em 2006. E nesse tipo de modificação aqui, eu tenho um pouco de restrição. É diferente daquele outro caso, onde tinha uma DIPJ anterior que corroborava a tese de erro de fato, entendeu? Eu não tenho essa restrição, você vai ver no outro processo aqui. Porque, do jeito, há uma informação do contribuinte que é equivocada e não foi nem analisado isso aí, porque se parou quando disse, eu não vou nem aceitar porque você porque você não pode retificar após o despacho decisório. Aí eu acho que foi interrompido. Então, assim, destranca e vai analisar isso aí. Aí é outra discussão. Olha, não, mas na verdade você quer trocar o crédito. Sim. Mas isso aí eu acho que é um passo seguinte. Eu entendo. Mas no caso concreto eu fiquei abismado. Então esse processo aí, a gente vai ver com calma, mas 23, 24, 25 é a mesma coisa. Entendi. Agora, estou vendo só uma curiosidade que apareceu aqui, benefício fiscal, isso aí foi um equívoco, né? Eu acredito que isso tenha sido um equívoco. Tá bom. Eu estou pronto para votar. Alguém tem algum esclarecimento adicional? Então, doutora Giovana, estou colhendo os votos já. Eu acompanho o relator. De fato, assim, o pedido dele é confuso, e aí ou ele pediu realmente essa troca de 2002 para 2006, que não dá para se admitir no meio do ano calendário, ou ele quis pedir outra coisa que restou incompreensível, né? Enfim, eu acompanho o relator. Doutora Lisandra. Acompanho o relator. Doutora Bianca. Também acompanho o relator. Doutor Lucas. Também acompanho. Bom, então, por unanimidade de votos, o resultado é negar provimento ao recurso. Tá, vamos checar aqui então. Esse foi o resultado, só para o pessoal... 23, só... Esse foi o resultado 23, vamos ao 24 agora. Só para poder certificar o 24, inclusive, nem aqui eu tenho ele. Fechou automaticamente aqui, deixa eu voltar ele aqui, abrir. Só um minutinho. (24) Mesmo tema, mesma coisa. Mesmo resultado, presidente, mesma coisa. Deixa eu só abrir aqui um instante. É a mesma coisa. Estende-se ao 24. Deixa eu logo ver, 25. Como eu tinha imaginado, realmente esses fatos são os mesmos. São até a mesma recorrente, né? Mesma recorrente, assim, ele utilizou, ora foi 2001, 2000, enfim, mas no âmago a discussão é a mesma, é impossível juridicamente, você tem um aqui que nem seria no 2006, seria no ano seguinte, 2007. Enfim, é impossível você, nessas circunstâncias, alegar o crédito, a não ser que eu não tenha compreendido exatamente o que ele falou, mas eu estou votando... na verdade, negar essa decomp é até anterior, de 2005. Exatamente, nessa outra, exatamente, é isso que eu ia falar. Até ampliou um pouco. Mas é o mesma alegação e a mesma razão de minha também, e a conclusão também é idêntica, no sentido de negar provimento ao recurso. Mesmo as circunstâncias fáticas, viu? Tá bom. Que muda é 26. Tá, deixa eu só abrir aqui o 25 também. 25 também, também em 2005, a Decomp. Bom, pessoal, alguém quer fazer mais alguma consideração? Não? Então, doutora Giovana. A doutora Giovana acho que está consultando. Está pronta para votar, doutora Giovana? Sim. Tá, então, colhendo os votos. Pode votar.
Acompanho o relator também. Estamos votando já o 24 e 25? 24 e 25. Pronto, acompanho o relator, 24 e 25. Tá bom, doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutora Bianca. Tá mudo. Acompanhe o relator. Doutor Lucas. Também acompanho, presidente. Então, ficou mantido o resultado 23, 24 e 25 por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Então, doutor Dornelas, pode ir ao 26 agora. Nesse 26 eu já adiantei, né? Eu entendo que ele parou de analisar. Eu não consigo nem aferir se ele está trocando de crédito mesmo, mas aqui não é juridicamente impossível, mas vamos lá. Uhum. Ele parou de analisar. Então, ele tem que dar um passo adiante. Então, conforme ela está, trata-se de recurso voluntário depois fácil de decisão da RJ, que é a pessoa de declaração e compensação X, transmitida em 2007, março de 2007. Você pretende compensar crédito oriundo de saldo negativo de imposto de renda relativo ao ano calendário 2005. Então, 2007, 2005 é possível. Através do pagamento decisório proferido em 7/10/2009, foi reconhecido o saldo negativo disponível no valor de 103 mil. E, por curiosidade, esse aqui ele também ganhou lá no despacho decisório, uma parte, sendo o valor insuficiente para homologar a compensação declarada. O contribuinte apresentou manifestação de conformidade, alegando que houve erro de material de preenchimento do DECOMP, pois ao invés de informar que o crédito foi em 2006, informou erroneamente que a origem seria saldo negativo do 2005. Então, ele disse que, em 2007, disse que houve esse erro aí de preenchimento. Conforme demonstrado em sua DPJ aqui anexa. Aponta também a existência de um outro erro, desta vez com referência ao valor do débito. A DRJ julgou a manifestação improcedente, entendendo não ser possível a retificação após ciência do despacho decisório, e parou, e mesmo assim admitindo apenas a hipótese de desandamento material, o que, em sua ótica, não foi o caso. Ela tirou, inclusive, aquele argumento da impossibilidade na decisão. Então, parou de analisar, disse que é possível. A Enes Ignacio, de passivo, apresentou recurso voluntário, reiterando a necessidade de corrigir o erro apontado. No que tange a possibilidade, pronto, ratifico o entendimento. Aí eu falo aqui do artigo 147, que fala do erro, que então, de acordo com isso, tem duas situações. Primeiro, que o contribuinte possui sim o direito de retificar suas declarações, mesmo após o despacho decisório, e dois, que se é depois, ele tem o ônus de comprovar o erro em que se funda a retificação. A DRJ não prosseguiu na análise da prova do erro em que se funda a retificação, muito menos ele ficou a certeza de liquidez do crédito litígio, deixando de analisar a composição e procedência do direito creditório invocado pelo direito passivo, o que necessariamente levaria à verificação das parcelas que compõem o referido saldo. Ele deixou de fazer isso. Nesse sentido, entende que se faz necessária sua manifestação mediante um novo acordo. Desta forma, reconheça a possibilidade de retificação das declarações após a ciência do despacho decisório e voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso para determinar o retorno dos autos à DRJ. Aí, estou aqui para a gente conversar se esse é o caminhamento, para que após oportunizar a apresentação de documentos contábeis ou fiscais, notificações e declarações anteriores permitidas, profira nova decisão, analisando o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito pleiteado, levando em consideração não só a possibilidade de alteração do pedido e que o crédito foi constituído, como o valor do débito, retornando-se a partir daí. Aí ele analisa se é possível ou não. Eu não estou mandando para a DRF, porque ela analisou a composição, inclusive deu provimento parcial ao contribuinte. O que não foi feito pelo DRJ, que ele parou a análise, simplesmente disse, não é possível, ponto, e parou a análise. Então, esse é meu voto, presidente. Tá. Eu vou perguntar aqui uma coisa. O que eu estou entendendo aqui é que, na verdade, poderia ter havido um erro, porque ele informou saldo negativo, sei lá, 2005, e ele está dizendo aqui que é 2007. 2006. 2006. Aí não haveria aquela impossibilidade que houve nos outros processos em razão da data. Só que, veja só,
a unidade de origem, ela, analisando do ponto de vista do ano calendário 2005, ela reconheceu parcialmente um saldo negativo e um direito creditório no valor de R$103 mil relativo a saldo negativo do ano calendário 2005. Certo. Aí, agora, você chega e diz para cancelar a decisão da DRJ. Isso. Só que aí você vai deixar uma parte do reconhecimento de 2005, e aí, agora esse pedido é 2007, ou você anula o despacho decisório, e aí aquele 103 mil que foi reconhecido, você vai anular, e aí o contribuinte vai perder os 103 mil que foi reconhecido. Entendeu? Porque eu não posso deixar no mesmo pedido de compensação o despacho decisório que foi reconhecido de 2005, vou botar um crédito a mais na Decomp de 2007 e tentar reconhecer um pedaço a mais. Se era 2007, era 2007 desde o início. E aí você teria que cancelar o despacho decisório para fazer uma nova análise. Agora, eu pergunto, tem indício realmente de erro de fato depois de ter sido reconhecido 103 mil de saldo negativo? O contribuinte vai concordar em perder os 103 mil e sabe-se lá o quanto vai se achar em 2006 que ele está alegando que tem. Vamos ver aqui a DIPJ, ele fala que está consignado isso DIPJ. Isso que eu procurei aqui, não achei. Acho ótimo que tem essa análise, tem razão, Giovana, no que você falou. Inclusive. Uma coisa é certa, a DRJ fez certo, assim, ela entendeu que não tinha erro. Se a gente entender que tem erro e que houve um erro de fato, a gente vai ter que cancelar o despacho decisório, aquela Decomp relativa ao ano calendário 2005 deixa de existir, e suspeito eu que o contribuinte não vai querer perder o que foi reconhecido em 2005. Não, se há indício de que há esse erro lá na DPJ, eu acho que o caminho é esse mesmo, é cancelar tudo e fazer uma nova, não é isso que o contribuinte pediu? Mas o valor da Decomp dele, que ele bota de saldo negativo, que ele falou que errou que era 2005 a 2006, o saldo negativo da Decomp bate com um saldo negativo na DIPJ do ano calendário 2006? Esse valor está batendo? Estou tentando entrar no processo aqui desde cedo. Ele disse que houve erro na Decomp. O erro que ele está alegando é exatamente na Decomp. Mas se houve erro na Decomp e o erro foi só do ano calendário e há um indício de erro, o saldo negativo informado na Decomp deveria coincidir com aquele informado na DIPJ, ou pelo menos ser próximo ali, ter alguma compatibilidade. O que eu estou achando aqui, inclusive pelos outros 3 processos, é que ele meio que está chutando. Eu não tive saldo negativo nesse ano, mas eu tenho mais no ano seguinte e vou mudar isso aqui. Eu não estou vendo aí. E eu não achei a DIPJ, não. Peraí, deixa eu procurar aqui. Ele disse que anexou, mas eu fui nesse volume 1 aqui, não achei, não. Na manifestação de conformidade só tem Decomp dele até. Gente, infelizmente, eu estou sem conseguir abrir meu processo. Na hora do almoço, eu reinicializo aqui. Quando ele trava, assim, só reinicializando. Se alguém puder ver, mas assim, se esse valor, se o valor de saldo negativo informado na Decomp não tiver qualquer correlação com o saldo negativo da DIPJ daquele ano calendário, já tendo, inclusive, sido reconhecido um direito creditório pelo despacho decisório e ele não traga fatos que mostrem esse erro, indícios que indiquem a existência de erro, eu faço crer que... Você tem razão, Giovana. Peraí, viu? Aqui ele trouxe aqui a Decomp, mas aí quer ver o DIPJ, né? Eu acho que não tem, não. Eu procurei, dona, não achei, não. Aí, nesse sentido, se a DIPJ dele não tiver aí, eu coloco outro argumento. A gente, por menos, a gente indefere o pedido por ele não fazer prova quando ele traz DIPJ e DCTF, e não traz escrituração. O contribuinte sequer coloca o valor da DIPJ, tudo bem, a unidade de origem tem a DIPJ, mas ele quer alegar o direito dele, ele diz, olha, eu declarei tanto aqui, está batendo com minha Decomp,
Entendeu? Isso parece meio assim, aquela coisa do Presidente, tentativa e erro. Eu entendi. Eu estou alterando meu voto aqui para negar provimento. Exatamente o que ele não trouxe da IPJ, e também porque a unidade de origem analisou, assim, não tem o menor indício de alteração de que houve um erro de fato. Né? Eu acho também isso. Assim, eu sempre que há evidência do erro de fato, eu até cito um parecer da COSIT, que até permite que até a preparadora pudesse fazer isso de ofício, depois da manifestação de conformidade, inclusive. Mas eu preciso da evidência do erro de fato, e aqui eu não estou vendo. Entendeu? Porque se não tiver evidência do erro de fato, é o que eu falei, parece que ele está querendo trocar o direito creditório, que é inadmissível. Porque, na verdade, ele não pode chegar assim, eu não tenho isso, fazer gincana de direito creditório, eu não tenho isso, mas eu tinha aquilo, porque a Perdecomp vincula. Eu errei na Perdecomp, é uma situação diferente, mas eu tenho que ter evidência do erro de fato. E aqui eu não achei também. Aquele outro caso, lembra que a gente discutiu, tinha uma DIPJ originária mostrando que era possível ter evidência de fato. Aqui não. Então, eu também acho que, a princípio, eu também negaria o provimento. Mas eu não sei. Alguém quer fazer mais algum esclarecimento, manifestação? Não. Tá bom. Então, o doutor Donelson mudou o voto, então, para negar o provimento, é isso? Isso, agradeço ao colegiado e de fato, Giovana, de fato, não há menor indício do erro. Eu fiquei focado naquela questão do impossível, então, mas... e também esse fato, né, que a DRF já analisou o pedido como de acordo com a DECOMP dele. E ele apenas traz alegação genérica e não comprova um indício de que houve o erro, a gente não pode anular tudo, inclusive contra o contribuinte que já levou uma parte. Eu estou negando provimento. Tá bom. Doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Lisandro. Está mudo, doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutora Bianca. Acompanho o relator. Doutor Lucas. Também acompanho o relator. Eu também acompanho, como eu já tinha antecipado, então o resultado do item 26, por unanimidade de votos, também negar provimento ao recurso voluntário do contribuinte, como os 23 ao 25. Doutor Donelson, agora o 27, pessoal, só para a gente fazer um andamento aqui, estão faltando da pauta da manhã, acho que vai faltando depois desse 27, que a gente vai fazer, do 28 ao 31. A proposta, vocês querem estender até 1h e a gente finaliza, acho melhor, né? Ou interrompemos 12h30. Eu tenho um filho recém-nascido aqui, a minha carta está toda alterada. Eu também. Bianca vai saber o que é. Daria pelo menos 1h30. Eu também, pelo horário, eu preferia parar 12h30. Acho que se a gente fizer o 27, a gente mata esse tema e aí a gente para no... Eu só estou falando isso porque de tarde esses vão ficar para trás, porque, na verdade, de tarde tem 6 sustentações orais à tarde. Então, com isso aí, depois a gente volta e faz esses 3, então. Pronto, acho melhor. Tá 27, bom. Né? 27, que é o mesmo tema, vamos aproveitar, doutor Donelson. E aí, quando entrar nesse dia acréscimo legais e mora, a gente para. Então, só o 27 a gente encerra pela manhã. Pronto. O 27... Nós já julgamos. Aqui. Já julgamos parecido, deixa eu ver aqui. Esse aqui é interessante. É interessante isso aqui. Rapidinho, vamos direto ao voto. Como relatado, trata o presidente do processo de análise de declaração de DECOMP, XXX, um cara aqui, das quais foi apontado direito creditório de saldo negativo de imposto de renda, AC 2001, no valor de 218 mil, sendo indicados no demonstrativo de crédito, retenção de fonte, pagamento de estimativa e estimativas compensadas com saldo do período anterior. Antes de proferir o despacho decisório, consta que o contribuinte foi intimado para esclarecimentos ou retificações das divergências verificadas em suas declarações, quedando-se inerte. Em seguida, foi proferido despacho decisório que não reconheceu o crédito postulado e não homologou a compensação declarada em face de divergência apontada entre DIPJ e DECOMP.
O contribuinte apresentou manifestação de conformidade, alegando que houve erro no material de preenchimento do DECOMP, informando que o valor apurado do saldo negativo. Ele trouxe aqui alegações. Na oportunidade, instruiu a defesa com cópia de contrato, e o que interessa foi cópia de DPJ. Sai alguém aí? Não. Acho que caiu a Bianca. Bianca caiu. Caiu. Posso continuar ou que eu compare, Vamos presidente? continuar o relato e depois a gente... Pode continuar. Então, trouxe só... voltou. Voltou. O contribuinte apresenta manifestação de conformidade, alegando que, assim, certo, a DRJ superou o óbito da retificação de declarações após ciência pós-exódio. Gostei. Analisando a composição e procedência do direito creditório invocado pelo sujeito passivo, o que levou à verificação, naquela instância de julgamento, das retenções efetuadas, do efetivo oferecimento de tributação, e ainda devido à amortização da estimativa apontada, tudo com base nas informações e documentos trazidos dos autos, nenhum, praticamente, como também aquelas constantes no seu sistema da Receita. Ao final, julgou improcedente a manifestação de conformidade para não reconhecer o direito creditório postulado. Ainda designado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, trazendo aos autos documentos de folha 107 e 124, as quais sejam cópia das folhas do livro-razão, cópia do lançamento efetuado em contas contábeis, demonstração de recolhimento e compensações que integram o saldo negativo do período, de acordo com suas alegações, nos referidos documentos, com todas as escriturações fiscais feitas no período, bem como o saldo do ano 99 para análise. Foi assim o recurso dele. Pois bem, penso eu, não há reparos a fazer à decisão recorrida, tanto na superação do equívoco apontado, como na apreciação do direito creditório utilizado para a compensação do débito declarado. Apesar da manifestação ter sido julgada improcedente, concluindo-se pela inexistência de saldo credor, parte das parcelas que comporia, né? Que comporia o saldo negativo foi aceita, mas foi insuficiente para apuração do saldo negativo do período. Entendo que esse decísio não foi impugnado pelo contribuinte, que se limitou a juntar documentos e trazer alegações genéricas. Ora, eu já tinha até fiscal, o contrato, uma página de escrituração contábil, não são prova, mas sim elemento de prova. A prova corresponde à articulação linguística que relaciona os documentos apresentados com o objeto que da refrega jurídica, no sentido de confirmar o que se alega. Fernando, até já citando essa passagem que eu fiz em outro voto, também votou nesse sentido em outro acordo, e até tentei pesquisar, mas não achei. Não sei se ele já formalizou, mas enfim. Volto eu. Não cabe à autoridade julgadora, diante de determinados documentos existentes no processo, identificar e demonstrar a licitude e irregularidade das parcelas que compõem o saldo negativo postulado. Cabendo à defesa constituir a prova mediante precisa articulação dos elementos. Assim, mantenho as conclusões do acordo recorrido. Por esses motivos, encaminho meu voto de negar provimento ao recurso. É assim que o meu voto, presidente. Acho que está bem claro, né, pessoal? Bastante claro. O contribuinte ele traz uns documentos, mas não refuta toda a análise que o DRJ fez para negar o direito creditório dele, que foi até uma análise bem detalhada, que o doutor Neves até gostou, que eles não pararam, efetivamente.
Mas, então, doutora Giovana, posso escolher os votos, pessoal? Acho que posso, né? Doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutora Bianca. Acompanho o relator. Doutor Lucas. Acompanho o relator. Então, também, esse julgamento, item 27 da pauta, tem, né, representações, por unanimidade de votos, negar provimento a recurso voluntário é o resultado. Então, pessoal, só recapitulando, ficou pendente dos itens 28 ao 31, faremos depois, e a gente volta, então, às 14 horas, porque tem 6 sustentações orais, eu acho que, na verdade, são todas de vídeo mesmo, ao vivo, de videoconferência. Na verdade, acho que não tem um vídeo gravado, mas eu acho que é só da sessão de quinta-feira. Então, com isso aí, eu pedia que todo mundo tivesse 2 horas aqui, que deve ter patrão na sala de espera e tal. Então, a gente volta às 2 horas, tá bom? Isaías, por favor, pode interromper a gravação.